Preso o homem suspeito de participar do racha na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, que causou a morte de um empresário. Polêmica na capital, a agência dos Correios na Praça 15, centro da cidade, tem data para fechar as portas. Urupema registra nesta sexta-feira a temperatura mais baixa do ano em todo o país. No esporte, Avaí encara o Atlético Paranaense fora de casa pela Série A do Campeonato Brasileiro. A Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band, veja como foi o primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Espanha, sexta etapa do Mundial. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a autuação em flagrante do autor do racha, que terminou com a morte de um empresário na noite de ontem, em plena Avenida Beira-Mar Norte, aqui na capital do estado. A vítima tinha 72 anos de idade. O autor do racha foi identificado como sendo Gladson Hoffman da Silva, de 41 anos, natural de Brasília. Ele é funcionário público no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ele foi preso e vai passar por audiência de custódia nesta sexta-feira. Gladson deve responder por homicídio doloso duplamente qualificado, lesão corporal grave e prática de racha. Gladson negou participação no racha e disse que estava um pouco acima do limite de velocidade. A polícia científica periciou o carro dele e vai analisar as imagens das câmeras de monitoramento da Beira-Mar Norte para identificar os outros carros participantes do racha. Os motoristas vão responder pela coautoria do crime e pela participação no racha. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira, próximo à meia-noite, e envolveu 3 carros que participavam do racha. Um deles, dirigido por Gladson, bateu na traseira do carro onde estavam o motorista Maurício Lisboa, de 72 anos, e a esposa, que estava parado no semáforo. Os dois ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital, mas Maurício não resistiu aos ferimentos. O corpo do empresário vai ser levado para Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, para o velório e o sepultamento. Gladson Hoffman da Silva passou hoje à tarde, então, pela audiência de custódia e a Justiça decidiu manter preso o servidor público. Ainda na capital, a Polícia Civil prendeu 3 pessoas em uma ação de combate ao tráfico de drogas no sul da ilha. Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da DEIC cumpriram mandados de busca e apreensão na região. Foram apreendidas maconha, skunk e LSD, além de objetos relacionados ao tráfico de drogas. Um dos investigados foi preso por força de mandado de prisão expedido pela Justiça. Outras 2 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas. Você viu aqui no Band Cidade a detonação de rochas não autorizada feita na última terça-feira às margens da BR-101 em Tijucas, na Grande Florianópolis. Na ocasião, 3 carros foram danificados, um ciclista ficou ferido. Hoje, o delegado responsável pela investigação do caso falou sobre o assunto. O delegado que presidiu o inquérito informou que concluiu as investigações e remeteu os autos para a Justiça. Nós concluímos que há, sim, 2 possíveis responsáveis, sendo o primeiro que autorizou, em tese, a explosão, baseando-se em possíveis envolvimentos de alguns órgãos que iriam acompanhar, que tem atribuição, para acompanhar a explosão em relação ao que envolva a dinamite, e que possa gerar perigo à incolumidade local. De acordo com a polícia, mesmo que a detonação tivesse sido autorizada, os danos a veículos e residências próximas não teriam sido evitados. Pelo lançamento dos detritos, grandes pedras atingiram carros, pessoas que estavam passando, residências que estavam cerca de 200 a 250 metros do local da explosão, local inicial, constatou-se que pode ter ocorrido uma imperícia. A detonação ocorreu na terça-feira na BR-101 em Tijucas. Segundo a concessionária da rodovia, a detonação não fazia parte das obras do contorno viário da BR-101, e sim de um empreendimento localizado às margens da rodovia. A detonação danificou 3 carros, causou um acidente sem feridos e deixou um ciclista levemente ferido. O Ministério Público Estadual denunciou o homem que atropelou e matou o policial militar Alexandre Maciel em Massaranduba, no norte do estado. Eduardo Coimbra, de 26 anos, foi denunciado pela primeira Promotoria de Justiça da comarca de Guaramirim por homicídio triplamente qualificado, pela intenção de atropelar e matar o policial, pelo meio cruel empregado e pela impossibilidade de defesa da vítima. Ele também foi denunciado por fuga do local do acidente e roubo majorado.
O cabo da Polícia Militar Alexandre Maciel foi atropelado e morto no dia 24 de abril, na SC-108, em Massaranduba. Na ocasião, Eduardo fugia de uma perseguição policial quando atropelou o PM que atendia uma ocorrência de acidente de trânsito. Agora, uma polêmica aqui na capital do estado. Uma das agências mais tradicionais dos Correios na Praça 15, centro da cidade, tem data para fechar as portas. A repórter Rita Della Pieve conta essa história para a gente agora. Osnildo vê com apreensão o fechamento da agência dos Correios no centro da capital. A sede, que foi construída nos anos 30 e é tombada pelo patrimônio histórico, vai ser reformada. O aposentado, que vai toda semana ao Correio, diz que o encerramento das atividades vai complicar a sua rotina. A coisa vai piorar, porque eu nem sei onde é que tem outra agência mais próxima do meu local de trabalho. Eu moro aqui no centro, uso essa agência. Também vou ter que me informar onde é que a gente vai poder usar. Agora a população tem que se mobilizar para evitar que haja o fechamento dessa agência. É um absurdo isso. Para o Hércules, o fechamento da agência central dos Correios vai impactar negativamente a vida da população. Essa aqui, principalmente a do centro de Florianópolis, vai fazer bastante diferença para a população, né? Pelo fato de ela ser uma localização estratégica, muito próximo de comércio, muito próximo do trabalho de muitas pessoas. O secretário-geral do Sindicato dos Carteiros do Estado explica os motivos do fechamento da agência e o impacto na vida de quem trabalha na unidade. Que essa agência aqui é a maior do estado, é a agência central. E essa questão da empresa não comunicar aos trabalhadores já está acontecendo em vários setores. Hoje, por exemplo, os trabalhadores do CE, onde fazem a entrega de correspondência aqui no centro, foram surpreendidos que estão saindo das ruas, estão sendo substituídos por mão de obra terceirizada. Isso acarretou uma paralisação, numa greve a partir de segunda-feira, dia 23, das entregas aqui na Grande Florianópolis, não terá entregue a partir de segunda-feira. Nós tentamos contato com a Superintendência Regional dos Correios, mas não obtivemos retorno. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques desta sexta-feira com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão alguns destaques do jornal de hoje. Em encontro com Elon Musk, Bolsonaro discute vigilância da Amazônia, internet e Twitter. Frio vai continuar mais um pouco em parte do país. Campanha da Band para doação de roupas continua. Vamos conhecer uma exposição que mergulha no universo de um dos grandes gênios do cinema mundial. Isso e muito mais daqui a pouquinho, a partir das 7h20. A gente te espera. Vamos falar agora com o Roberto Azevedo, assunto política. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, 2 novos pré-candidatos a governador ensaiam entrar na disputa, é isso? É verdade. Um deles é o tucano e ex-governador Leonel Pavão. Leonel Pavão aproveitou que o PSDB não sabe para onde vai, é cortejado por muita gente, por Jean Loureiro do União Brasil, por Carlos Moisés da Silva do Republicanos, enfim, por quem é pré-candidato, até Esperidião Amin do Progressistas, o PP. O problema é que o partido não tem um rumo. E ele, Leonel Pavão, já falou em várias reuniões da executiva, agora encaminhou uma carta ao presidente Rogério Pacheco, prefeito de Concórdia, que dirige o PSDB no estado, dizendo que ele está à disposição. A outra questão é uma surpresa. O ex-deputado Gelson Merizio, hoje no Solidariedade, que da noite para o dia virou um lulista de carteirinha, antes, em 2018, fez campanha para Jair Bolsonaro, usou a força de Jair Bolsonaro, inclusive, para chegar no segundo turno da eleição ao governo em Santa Catarina, está se escalando para o jogo. Ele, teoricamente, faria parte desta frente de centro-esquerda, a Frente Democrática, que tenta emplacar uma candidatura única em Santa Catarina. Mas apareciam Décio Lima, do PT, e Dário Berger, do PSB. Agora, Gelson Merizio, inclusive, teria cobrado de pessoas próximas a ele por que ele não aparece nas pesquisas de opinião e por que não é entrevistado em programas com pré-candidatos ao Estado. Durma-se com um barulho desse. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. Nós estamos de volta com o Band Cidade. Uma criança de apenas 2 meses de vida está internada há 10 dias aqui na capital à espera de uma cirurgia. E até agora nada. O drama dela você vê agora na reportagem. São 13 dias de agonia e até agora a cirurgia que pode fazer a diferença na vida da filha da Gisele, que tem apenas 2 meses de vida, não foi realizada. Já tem meses que a gente enfrenta uma história muito longa da nossa filha desde quando ela nasceu. Chega no dia de hoje, que era para ela fazer a cirurgia, que a gente voltou tanto para isso,
A cirurgia não é feita, a cirurgia é cancelada e deixam a gente aqui sem respostas nenhuma. O drama da Gisele, que é mãe da Valentina, reflete a falta de vagas nas UTIs pediátricas na Grande Florianópolis, que não tem nenhum leito disponível. Ao todo, o estado dispõe de 96 leitos de UTI pediátrica pelo Sistema Único de Saúde. Nas UTIs neonatais, o cenário não é diferente. Apenas 7 das 206 vagas estão liberadas no estado. A capital não possui nenhum leito. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou apenas que está empenhada em ampliar o número de leitos de UTI pediátrica em todo o estado, com ações para dar celeridade ao atendimento. E que reuniões foram feitas nesta semana para os alinhamentos. Bom, segundo a direção do Hospital Infantil Joana de Guzmão, a cirurgia para resolver o problema respiratório da criança, que não consegue respirar pelo nariz, somente pela boca, está confirmada para segunda-feira à tarde e nós vamos acompanhar. Roberto Azevedo, esse tema foi um dos que você abordou na entrevista com o governador Carlos Moisés, a realidade de falta de leitos de UTI, tanto a neonatal quanto a pediátrica, não é? Exatamente. É um gargalo dos hospitais. A gente viu isso no episódio pandemia. Foi uma correria para viabilizar UTIs em Santa Catarina. Não só pediátrica, mas também para adultos. É uma necessidade que os hospitais têm, porque a UTI é aquele atendimento intensivo, urgência, urgentíssima. Precisa ser feito, não pode ser adiado. Agora, uma criança de 2 meses que tem problema respiratório, não só sensibiliza todo mundo, como exige um atendimento mais rápido. O pior é o relato da mãe, de que esperou e não foi atendida justamente pela ausência de uma unidade de terapia intensiva com portas abertas, com vaga para pequena criança. 2 meses, né? 2 meses. É muita injustiça para um pobrezinho que está precisando melhorar a qualidade de vida. Mas, como a gente enquadra isso num sistema único de saúde que funciona, e funciona mesmo? É uma questão de planejamento, prioridade. O governador, naquela entrevista, disse que o governo do estado via com uma questão de sazonalidade, um atendimento para criança, que não é esse caso que nós relatamos agora, e que estaria disposto, inclusive, a fazer o aporte financeiro na iniciativa privada, em hospitais privados, para abrir novas UTIs. Então, que isso seja feito. Não podemos ter outro tipo de relato desse, porque vida é contada em segundos e não por leitos de UTI. Dito isso, um grande fim de semana a todos e até segunda. Até segunda, Roberto. O amanhecer desta sexta-feira foi mais gelado do que o normal aqui em Santa Catarina. Os termômetros de pelo menos 15 municípios do norte, oeste e da serra ficaram abaixo de zero. E teve também o registro da menor temperatura do ano no país até agora. Urupema, na Serra Catarinense, registrou não só a temperatura mais baixa de Santa Catarina, mas também do país. 5,3 graus negativos. E como não poderia deixar de ser, a geada marcou presença por lá. Mesma coisa aconteceu em Urubici, também na Serra. Por lá, a mínima registrada foi de 1,2 abaixo de zero. Em Bom Jardim da Serra, o dia amanheceu com temperatura de 1,4 graus negativos. Como o frio intenso muda o cenário e proporciona imagens simplesmente extraordinárias, por que não aproveitar as baixas temperaturas para produzir obra de arte? Sim, obra de arte mesmo. Olha aí. Essa foi criada pelo fotógrafo e também conhecido como caçador de geada, Michel Lenhani. Ficou simplesmente incrível, né, gente? E teve também obra de arte feita pela natureza. Camiseta congelada, camadas de gelo em flores que pareciam esculturas. E camada grossa de gelo no carro, que é um convite para fazer isso aí, ó. Que coisa linda, né, gente? É de encher os olhos. E a massa de ar polar garante que o tempo em Santa Catarina vai ser firme neste fim de semana. Os detalhes para o sábado e o domingo, agora no Band Cidade. O sábado vai ser ensolarado em Santa Catarina, com frio pela manhã. As temperaturas vão estar mais baixas no começo da manhã e à noite, com geada nas áreas mais altas do estado. Durante o dia, temperaturas em elevação. Em Florianópolis, mínima de 6 e máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 9 e 23. Em Lages, mínima de 1 grau negativo e máxima de 16. E em Criciúma, mínima de 7 e máxima de 19.
No domingo, o sol predomina, mas tem aumento de nuvens no decorrer do dia. As temperaturas vão seguir mais baixas ao amanhecer, com geada nas áreas altas do Meio-Oeste, Planalto Sul e Planalto Norte. Durante o dia, os termômetros sobem no estado. Em Florianópolis, mínima de 12, máxima de 22 graus. Em Blumenau, variação entre 8 e 22. Em São Joaquim, 3 de mínima e 15 de máxima. E em Chapecó, mínima de 7 e máxima de 17 graus. Depois de 2 anos com festas adaptadas, a Festa do Divino Espírito Santo de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, neste ano, já está sendo preparada para receber os visitantes. Durante a noite de ontem, uma missa foi celebrada para as novenas que remontam à tradição da festa. Cerca de 500 moradores participaram do encontro religioso. A Corte Imperial fez a abertura oficial da 168ª edição da festa. A festa é feita de gente, é feita de voluntário, a festeira que faz sozinha, e vamos dar início à nossa novena. Na sequência, o coral Acordes do Divino de Santo Amaro da Imperatriz se apresentou numa demonstração de fé e de tradição. Para o festeiro da Festa do Divino Espírito Santo deste ano, o retorno deste evento religioso é importante para a cidade. O retorno dessa festa é muito importante para a nossa cidade porque ela reúne muitas pessoas, as comunidades, a fé que esse povo tem do Divino Espírito Santo e a tradição que a gente tem de 168 anos está realizando essa festa. A Romaria da Bandeira do Divino Espírito Santo e o cortejo imperial pelas ruas de Santo Amaro da Imperatriz estão programados para iniciarem a partir do dia 3 de junho. Estamos de volta com o Band Cidade, hora das informações do esporte. Fórmula 1 com transmissão exclusiva da Band. Neste domingo tem o Grande Prêmio da Espanha, a 6ª etapa do Mundial. Foi uma sexta-feira em que as equipes testaram muitas atualizações. Todas trouxeram novidades, com exceção da Haas. A McLaren trouxe 10 modificações. Mas foi uma sexta-feira ruim para o time inglês. Lando Norris atacou a zebra, teve um problema no assoalho e fez a última volta mais rápida. Daniel Ricciardo fez apenas a 15ª volta mais rápida. Charles Leclerc, da Ferrari, fez a volta mais rápida nos 2 treinos de hoje. E uma notícia boa para os torcedores da Mercedes foi a evolução dos carros que vieram com algumas modificações, principalmente no assoalho, uma peça tão importante para diminuir os kicks. George Russell fez a 2ª volta mais rápida, seguido de Lewis Hamilton. Carlos Sainz, a 4ª. E Max Verstappen, da Red Bull, a 5ª volta. Neste sábado tem outro treino e a classificação. O GP de Barcelona oferece diversas características, com uma grande reta, curvas de baixa, média e alta velocidade. Esse é o local para os carros testarem as novas atualizações. E para muitas equipes será um novo campeonato a partir daqui. Agora o Campeonato Brasileiro na Série A, o Avaí tem duelo neste fim de semana em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, o técnico Eduardo Barroca já tem alguns problemas dentro de campo. 2 já confirmados, Guilherme Bissoli e Muriqui. Bissoli não pode atuar contra o Furacão por razões contratuais, já que ele está por empréstimo do time paranaense. Muriqui está entregue ao departamento médico pelos próximos dias. O atacante teve uma lesão na posterior da coxa direita confirmada após ser substituído no jogo da última rodada contra o Juventude. A dupla ofensiva é a principal responsável pelos gols havaianos. 5 dos 7 marcados até aqui teve a participação deles. Mas não é só no ataque que o técnico tem problemas. Na zaga, Bressan é dúvida. O jogador sentiu o adutor na coxa esquerda no treino da última quarta-feira. E ele será reavaliado neste sábado. Mas Barroca não considera isso como um problema. Jogadores importantes, jogadores que têm sido decisivos aí nesse início de campeonato, mas muita confiança nos jogadores que vão entrar e que vão ter as oportunidades de iniciar a partida. Agora a Série B. Ontem, 2 partidas com times catarinenses terminaram em 0-0. Em Porto Alegre, Grêmio e Criciúma ficaram no empate sem gols. Com o resultado, o time catarinense é o 7º colocado com 10 pontos. Na 8ª posição, também com 10 pontos, está a Chapecoense, que empatou em 0-0 com o Vila Nova em Goiânia. Hoje também tem catarinense em campo pela 8ª rodada. É o Brusque que recebe o Tombense no estádio Augusto Bauer. O jogo já começou às 7 horas da noite. Agora tem 14 minutos do primeiro tempo, placar fechado 0-0. Esse jogo marca a estreia do técnico Luan Carlos à frente do Brusque.
Na Série C, Figueirense enfrenta o Brasil de Pelotas neste sábado, às 6 horas da tarde, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O time ainda busca a estabilidade na competição. O Figueirense ainda não venceu fora de casa na Série C e vai em busca da entrada no G8 da competição nacional. Para o duelo deste sábado contra a equipe do Brasil de Pelotas, o técnico Júnior Rocha segue com os desfalques do volante Patrick e dos atacantes Nandinho e Gustavo Ramos. Então o torcedor pode ficar tranquilo que doação, entrega, confiabilidade, organização e principalmente a alma, né, de nós todos aqui do Figueirense perante o clube, vai ser de entrega total. A equipe ocupa a 11ª posição com 9 pontos ganhos, enquanto o time gaúcho é o 15º com 6. Uma vitória pode recolocar o Figueirense no grupo dos classificados e tranquilizar ainda mais jogadores, comissão técnica e torcida. Para o Alvinegro do Estreito, a bola rola amanhã, às 6 da tarde, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, interior do Rio Grande do Sul. Mudando de assunto, você sabe o que é um busólogo? Pois é, conheça agora alguns aficionados que têm até reunião temática nacional, veja. O seu Darcy reencontrou um velho amigo lá no final da década de 70, quando ainda era cobrador de ônibus na cidade de São Paulo. Parte da vida, né? Que desde os meus 14 anos que eu comecei a trabalhar de cobrador, aí passei para motorista, aí fui para ônibus, fui caminhão, carreta, né? E eu tenho paixão até hoje. No mesmo espaço estão cerca de 80 relíquias, de veículos antigos, preservados e restaurados, a modelos recém-incorporados às frotas de operação e turismo. A exposição foi um prato cheio para os buçólogos, que vieram de toda parte do país. Quanto mais antigo, melhor. Quanto mais antigo, mais história, boas lembranças, né? Momentos que já foram vividos ali, né? Enfim, é todo um conjunto da obra ali, né? Que eu costumo dizer, né? Hoje eu aproveito e faço o máximo de fotos para poder ter uma recordação lá na frente, para poder contar para meus futuros netos, parentes, amigos. A ideia do evento é eternizar essas máquinas que fizeram sucesso no passado. Além de receber os visitantes, a exposição ajuda as empresas a divulgarem sua marca. E também é uma viagem no tempo com espaço para novas histórias. O Manassés que o diga, o motorista conheceu a Alana ainda adolescente ao entrar no ônibus a caminho da escola. Os anos se passaram e hoje o casal comemora a gestação do primeiro filho. Encostava o ônibus lá na frente do colégio e daí aconteceu, né? Tipo, a gente ia namorando e aí casamos. Nas primeiras saídas da cidade lá, o primeiro passeio foi na exposição que foi em 2020. Sim. Aí teve esse intervalo de 2 anos e agora estando aqui de novo e tendo acontecido tudo o que aconteceu, é um motivo de gratidão a Deus, principalmente pelo neném agora que está vindo. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere segunda-feira, 12h30, no Jogo Aberto USC, com a cobertura completa do futebol no fim de semana e também no SC Acontece, 12h50. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.